Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a empezar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy con Marcio Mota Ribeiro. Él es de Brasil, del estado de Minas Gerais, de la ciudad de Juiz de Fora. ¿Lo dije bien? ¿Dije todo bien? Perfecto. Sí, Muy todo bien. bien. Bueno, sos el primer participante del estado de Minas Gerais. Eh, Oh, Primero, para ubicarnos en el mapa brasilero, ¿de dónde está Minas Gerais? es una región muy... Aquí es vecino a São Paulo, a Rio de Janeiro, la región sudeste del Brasil. Claro, Pero Juiz de Fora es una ciudad... estás como en la parte de atrás Sí, de Sao Paulo. Como no están sobre el mar, están más yendo para el oeste. sí. Y sí, entre São Paulo, un poco arriba, pero no hay mar aquí. No. ¿Y qué tal es la vida en Minas Gerais? ¿Es tropical? ¿Cómo es el día a día en Minas Gerais, en el estado? Bueno, tú preguntas en relación al clima. Sí, y también la ciudad, ¿cómo es tanto el estado, el clima, la Ah, vida, sí, las costumbres? sí, sí. Minas Gerais tiene una característica muy peculiar, que son las montañas. Eh, Tú viste ya la primera obra que coloqué, la ubicación de la casa está sempre rodeada de montanhas. Então, por exemplo, esta foto eu mesmo la saquei. Então, no, aqui não é necessário drone para tirar fotos à distância das obras, porque sempre há uma montanha próxima que onde vas e consegue fotografar, por exemplo um relevo muito acidentado, muito é, peculiar mesmo. Y bueno, y con mucha vegetación también. Es una parte de Sim, mucha sim, vegetación. sim, os bosques de Minas Gerais são de Mata Atlântica, chamado Mata Atlântica. Pero aí pouquíssimo, foi muito devastado, muito Ah, arrancado. Então, por exemplo, existiu uma floresta do Rio Doce que foi dizimada. E depois de destruírem todo o bosque, assim, mesmo assim, as mineradoras causaram um acidente que percorreu 600 quilômetros do rio. ¿y vos? Assassinou o rio em 600 quilômetros. Claro, Oh, porque hay muchas minas como sim, de sim, extracción de aquí. sim, somos vítimas diretas do extrativismo colonial. Qué bueno. Somos el laço el acero que usamos em la obra, às vezes sai daqui na forma de minério, de matéria-prima, vai à China e, e volta como peças de aço. Claro, Como é possível? É matéria que sai de mi pátio, vá ao outro lado do mundo e volta como peças de acero, perfiles. claro. Claro, porque el mineral del acero sale de ahí y la Sim. producción de acero está en otros Há espacios. produção também, há produção de acero em Brasil. Sí. Pero para deixar claro, ilustrar a nossa posição de colônia de extração de matéria-prima, de matéria. Sí, y Suiz de Fora es una ciudad grande, pequeña.
Uma mediana. cidade média, cerca de 550 mil habitantes. Ah, Não sei, acho vale, que algo próximo a Santa Fé, talvez, não sei. bien. ¿Y dónde estudiaste arquitectura? Assim, assim, como já pertenço a los cinquentones, agora, assim, imagino que também tu, não? Sí. Estudei na década de 90, na FAUSP, em São Paulo. E porque não havia faculdade de arquitetura em Juiz de Fora. Então, vivi em São Paulo, lá vivi 10 anos. 10 anos e voltei a Juiz de Fora. Pero eu tive oportunidade de contato com grandes mestres da arquitetura, grandes professores. Uma época que a FAO concentrou muitos arquitetos. Lá é uma coisa imensa, o conhecimento da arquitetura lá. Existe um site de um colega meu que se chama Arquivo BR, que são obras lá da arquitetura de São Paulo. O meu amigo se chama Dmitry Jurasek. Ele criou são mais de 300 arquitetos, 300 Wow, ótimos arquitetos. un Então, há montón. muito, é conhecido mundialmente tudo lá, né? ¿Y en tu oficina cuántos arquitectos son? Não, Es un minha estudio oficina, propio tuyo solo? sim, sim, minha oficina sou eu, minha computadora, uma máquina fotográfica, pero que não tenho nem usado muito, um celular e só. Às vezes temporariamente tenho colaboradores aqui, né? Alguns colaboradores, pero no momento não, estou sem colaboradores. Y eso fue algo buscado? ¿Es algo que te interesa trabajar vos mismo? ¿Que seas vos el propio, el único arquitecto? ¿Cómo fue esa decisión? Não, não, eu não é o caso, pero eu trabalho em pequena escala. Eu não tenho assim grandes pretensões de grandes obras. Não, nunca fui assim. Sempre, e também me encargo de la construção das obras. Isto aí está, isto como consequência, uma consequência de meu trabalho de desenho. Mm. Como comecei a desenhar e a curiosidade, a vontade de desenvolver coisas, me levou à obra. E assim comecei a conduzir obras. Dessa forma me encantou muito mais a atividade, o ofício, Ah, como también por assim como ir dizer. construyendo y diseñando en el día a día y trabajando en el momento. Sim, sim, poucas obras. Eu tenho poucas obras. Me gusta hacerlo desta forma. E também muito inspirado por. Há uma película que marcou muito minha vida, que foi Hacer Muito com Pouco, onde se apresentaram todos aqueles arquitetos equatorianos, o Al Borde, Henrique Moore, a partir destas coisas é interessante. Por exemplo, quando o Solano começou a ficar mais conhecido assim, a escola da cidade fez um pequeno livro das obras de Solano. Acho que Pablo Neruda, que escreveu o livro, ha dito que Solano em breve conseguiria obras grandes em outros países, pero fiquei muito atento a lo que acontecia. E a obra que sucedeu foi El Quincho de Che Coral, que era uma Claro. pequena, uma obra muito chiquita, pero
que era uma obra interessantíssima, porque Solano demonstra como construir com aire, que o aire é material de construção. Assim, as obras de Solano ensinam isto, que, por exemplo, as paredes são de 4 centímetros. Há uma obra que se chama Omba, que é Sí, uma das últimas casas. Las paredes tienen 4 centímetros. sí, No que hay es el mucho espesor de un solo poder. ladrillo. Es como, es el Sí, espesor del ladrillo sí, mismo. sí, era um ladrillo reforçado com acero, umas estruturas em cruz, assim, muito interessante. Então, todas estas formas, como aportam a disciplina, as coisas, as ideias, são muito interessantes. Eu penso que isto é um pouco novo, assim, porque os referentes antes da década de hasta ante um pouco 2010 eram todas referências eurocêntricas, todas Mm. referências externas, pero cambiou, há um cambio de paradigma em Sí. relação aos referentes. In- Hoje, Incluso hoje las escalas también. A nosotros sim, eran casi siempre sim, como centros culturales, ¿no? Como grandes espacios. Y sim, últimamente se está prestando mucha atención en la residencia, en casas, en arquitecturas más pequeñas, sim, e las eu tive, revistas. sim, havia um professor meu que se chamava Joaquim Guedes. Ele falava que a caça, por excelência, é um laboratório do século XX. A Sí, caça condensa todos os problemas da arquitetura, estão contidos na casa. Ela condensa estes problemas. Então, a partir de isto, é possível pensar todo. É muito interessante sí. pensar assim. Bueno, vamos a empezar con lo que has enviado, con la presentación. Ahí ya la... eh, bueno, esta es la Casa C. Tadeu desde el 2013. Contanos, Sim, bueno, ¿cómo empezamos? sim. Esta é uma casa que foi hecha em uma Ahí. região rural. É, é um trabalho antigo, assim, mas é um trabalho que descobri muitas coisas aí, porque o custo foi colocado como algo essencial. E foi assim que, assim, tive claro que o custo é essencial. Mirá vos. O cliente chegou e colocou o custo. Então, ele tinha que trabalhar, era para trabalhar com isso e pronto. E assim pudemos desenvolver coisas aí. Então, Ahí depois decías lo que decías tem de las montañas y el territorio. sim, Ahí se sim, ven, ¿no? o mar de colinas, o mar de montanhas, não sei como dizer, pero em espanhol, pero o mar de colinas. Aí está, na foto em la mañana, as primeiros momentos de la mañana. E aí a caça não aparece, pero parecem coisas assim sutiles. Por exemplo, o encontro de la travessa com el montante, tanto Sí, em montante ahí. piso quanto montante travessa, que são apenas pequenos pedacitos de acero da própria obra, para Ahí que está. a madeira não se moje no piso e ele se solte do. Há Ahí abajo quatro, también. há quatro pedaços, há quatro trechos no piso e dois em el topo. Mirá vos. Ahí se ve, Sim, ahí se acercó. Ahí están los cuatro que sim, decís abajo. sim. Todo esto, toda a madeira aí exceto os tablones, toda a madeira estrutural da casa é travessas de ferrocarril, Ah, todo. Pero são despleadas, são cortadas. bien. São toda a madeira é de reuso. ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué quisiste usar los travesaños del ferrocarril? Sim.
pero custo, apenas isto. Ah, Custo é a qualidade, porque são madeiras de alta densidade, são sí, madeiras muito duráveis. Então, imagina, está em la linha férrea, né? Exposto a todas as intempéries. así que Aí está. todo es madera recuperada. Sí, aí a louça, esta louça de la galeria. Ah, acho que, Adrian, tu poderias me esclarecer algo. Ah, Sí, aqui em Brasil há um espaço intermédio que se chama varanda. Acho que eh, em la casa pampeana há galeria, pero há nome que há pessoas que hablam porche. E não sei sí. como hablar este espaço. ¿Cómo hablar este espacio? Nosotros diría que es una galería en castellano, Galería. una galería. Excelente. Entonces, la casa possui 70 metros quadrados e ela se desdobra através de sua louça em uma galeria de 70 metros quadrados e ao tempo arriba é terraça. Así que Entonces, el espacio interior de la casa es casi sim, igual que la galería, que el espacio exterior. sim, sim, é uma coisa que logramos, né? Porque o custo era. Esta casa não possui nenhum painel de pedra de granito. Não há porcelanato, não há piso, não há nada. O piso de la sala, o piso é somente cimento queimado, como se chama, não sei como falar isso em espanhol. Sí, puede ser alisado de cemento o Cimento alisado, sim, o cemento alisado, sim, alisado. sim. La bancada, bancada, eu não sei também como falar. E na cocina, la plataforma de trabalho de la cocina é La também mesada. isso, la mesada também de concreto alisado. Muy bien. ¿Y la carpintería, las ventanas son de madera o son metálicas estas líneas? Não, não. Há madeira Aluminio. e há um pouquinho alumínio, apenas é alumínio empleado no sistema de vidro Bien, templado. Apenas este alumínio, pero los marcos são de madeira também. bien. Y la elevaste la casa, está un poco elevada. Sim, a casa se eleva a 40 centímetros do solo por razões assim de la humedad los cimientos, así así se Sí, dice. Los sí, sí. cimientos son elevados para que hay un pequeno fechamento de pedra, para Ahí. que, sim, mas pero não usei mescla, não usei mescla. Há gretas que por el aire que não é neste Ah, sentido longitudinal, pero no sentido transversal. Em las laterales, depois talvez é possível perceber o hueco, algo que está lá bien. no fundo, é este muro. ¿Y esta galería también es para la cuestión de sombra por el calor? ¿Una cuestión también bioclimática? Sim, esta galeria é um espaço, assim, como se disse, é um espaço sem nome. É muito interessante isto porque há uma conexão com as ideias da arquitetura de São Paulo, que a faculdade que eu estudei, por exemplo, quem pensou sobre isto foi Guilherme Wisnik, lembrando de Flávio Mota outro dia, de uma pessoa muito importante na FAUSP, um teórico que se chamava, um crítico de arte, que se chamava Flávio Mota. Ele uma vez, ao mirar a obra de Paulo Mendes da Rocha, falou sobre isto, que havia um espaço que não há uma definição muito precisa sobre o espaço, este determinado espaço. Um espaço sem nome. Por exemplo, nesta varanda
se há lluvia e o carro entra um pouco aí e consigo tirar as compras, pero propriamente não é garagem, é Claro, um espaço onde estar. Uma vez, uma curiosidade muito interessante, uma vez os filhos de la persona que morava aí trouxe sus panas, seus amigos e eles acamparam, armaram uma barraquita iglu aí abaixo dentro desse espaço, porque o piso, por exemplo, desse espaço é apenas grava esparramada. claro. Não havia muitos recursos financeiros, então assim hicimos, com grava esparramada está listo. Bueno, Los eso es lo que yo demás, a veces hablo como de esta cuestión de la adaptación, ¿no? De adaptación de los espacios a lo que cada uno quiera, ¿no? Esto es justamente lo que está diciendo, que el espacio se sim, puede generar todo lo que vos creas. Si te querés sim, hacer un iglú y acampar ahí y hacer un camping, es un camping. sim. Aí uma foto, quando uma vez fui a visitar esta obra, esta casa, e a varanda está repleta de coisas. Aí uma foto aí que mostra esta. Estes valores se mostram como foi importante para o projeto este coisa. Porque assim, em Brasil, não sei se é assim também, mas em Brasil, às vezes, parece algo proibido falar de custos. Ah, como que o custo é um parâmetro como área, é essencial, é um elemento essencial da atividade, do ofício, da execução, não há como balizar sem custo. No, y además también es como un pedido o también como una exigencia del cliente. El cliente también nos pone el costo a la obra. Entonces, nosotros también trabajamos a partir del presupuesto del cliente. Así que es casi Sim, como fundamental. sim. Então, Y é también isto. está bueno que hayas puesto como estos 5 niveles, ¿no? Como que son los 5 puntos de la arquitectura. La estructura, el techo, ¿no? Que sin cubierta Sim, no hay arquitectura, sim, las instalaciones, el cerramiento, que es el vidrio, y los sim, acabados, ¿no? Que sim, eh, son los 5 elementos casi de arquitectura, ¿no? Que todo sim, tiene. sim. Fui fazendo assim, separei desta forma, mas havia uma planilha grande, um arquivo maior que fui controlando assim. Porque algumas decisões são a partir de estas coisas, não? Mm. Y acá estamos en Aí el está. interior. Sim, aí está. Este é o cliente. Ele já morreu, Ah, pero foi viveu aí 10 anos viveu aí. Viveu de los 70 a los 60, de los 60 a 70 anos de idade. E aí está, todas estas estruturas, a exceção dos tablones del techo e o contrachapado del móvel, são travessas de ferrocarril. La mesa, incluso. La puerta também são tablas mm, esta madeira é usada para encofrado, não é uma exacto. madeira muito Esta. custosa, é lá do teto. Aí não, Ah, é concreto, hormigón visto. Lá ah, en me he el visto. techo, Sí, sí, ahí. los, las tablas, os tablones del techo são de madeira de encofrado. Aí, Ahí sí, pero el techo de la galería es concreto, hay un concreto ahí. Y la forma, las tablas de encofrado, la madera del encofrado ficou fijada ao concreto através de
de cravos de pregos. Não sei como Mirá vos. se habla Sí, em. sí, 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 como está Hay clavada. una foto, sí, hay una foto que muestra esto. Así que la casa es con estructura de madera y la galería es estructura de hormigón. Sí, pero la losa de la galería se apoya, por un lado, en algunas estruturas de hormigón que están embutidas nas paredes. Por outro lado, estes cinco travessas de ferrocarril, pero aí estão com sua secção, com seu tamanho completo, que é 15 centímetros. A secção destas peças é 15 centímetros por 22 centímetros. E o comprimento de las travessas é 2,80 metros. A partir daí também podemos é, dimensionar e modular a obra. Por exemplo, esta casa, la largura, el ancho El de ancho. lo dormitorio um pouquinho menor que esta, porque para não haver emendas, não haver funções desta forma. É o aproveitamento do material, né? Claro, ahí se ve la diferencia de los dos las dos Sim, cubiertas. Una sim, y sim. la E há otra. um defarragem, sim. E este plano, este inclinado, e aqui a luz da manhã que Que entra aí. ingresa Sim, acá. isto. Há uma particularidade também que não há pintura aí. Este color azul que se vê é pigmento. Aqui se chama polvo xadrez. É Ah, um mira vos. polvo pigmentado. Es- Sim, a Esto. massa, a mescla foi pigmentada. Não há pintura, a exceção de las paredes blancas que cierran la casa, las empenas laterales, Bien. las paredes extremas, porque aí há uma grande incidência de lluvia. Y a su vez también hay como, como remarcás, ¿no? Remarcás este techo que es diferente a la galería, pero a su vez también los solados son diferentes, los suelos son diferentes, este Sim, y este. Pues coinciden con esto, este cambio de elemento también. sim, incluso a operação de obra, por exemplo, El el encofrado. encofrado, sí, los puntales, algunos puntales, traviesas del encofrado de la losa de hormigón, fue reutilizado en el telhado da casa, en el Ah, techo de casa. Hay una foto que muestra esto también, porque acima de las tablas hay um espaço de aire que percorre todas as tuberias elétricas e hidráulicas, e também há um aislante, o aire como aislante para diminuir. As telhas são de fibrocimento. Dios. Eh, Sí, nunca me importo mucho con la telha, las telhas, porque às vezes é chapa, pero lo más importante es la madera. La chapa fue usada para proteger la madera. Entonces, sempre imagino que el techo, la estructura del techo é de madera. Apenas aí em cima tá, chapa ou que seja fibrocimento para proteger esta madeira. Bien. Incluso são tablas que é possível caminhar em el techo durante a execução de la cubierta. Ahí está lo que decíamos antes de este espacio sin nombre, Sim, aí está a grava no chão, acá, né? en el Sim, suelo. sim. Incluso esta escaleira, esta pequena escaleira é móvel. É móvel, sim, sim. Lá Ahí está está. como entrada da casa ali, sim, a porta, acesso principal é ali. Pero estes vidros, eles correm, eles Se corren, son andam, corredizos. sim, corrediços. eh, então, é possível colocar lá a escaleira em outro lugar, por exemplo.
Ah, y son Hay vidrios ahí, corredizos, no tienen como una no tienen una ventana, son como son paños que se corren. sim, sim, paredes de vidro, neste caso. Porque aí está o sudeste, o sol de la mañana, é possível ser assim. E Y esta es la também escalera de madera que sube a la terraza, al segundo nivel. sim, sim. Esta escalera também é importante observar como ela se apoia nas próprias cimentações de la casa que Ahí está. avançam para apoiar la escalera de madeira externa. Sim, Es muy lindo ese detalle, esa viga sim, que sobresalga para que apoye la escalera. sim. Es muy bonito. Ahí Sim. está. Então, apenas ela é encofrado de la borda de la louça que foi removido, que onde aparece esta beirada, porque esta louça é uma louça, como se chama aqui, uma laje, uma louça cogumelo. Não há geometria de vigas, o reforço, o acero está embutido em la Una losa. espessura, em la altura, sim, la louça. Es una losa sin vigas, es una losa más Sim, gruesa. sim, sim, En realidad tiene como una especie de viga de contorno. sim, Es esta. Que acá también, ¿no? Trataste de remarcar igual, que sim. está un poquito hundido, ¿no? El cielo raso, no Sim, lo puse cerrado. para a água pingar, sim, para a água Claro, descer. bien. De noche, va a atardecer. Sim, estas fotos fui eu mesmo que saquei em processo de construção da casa. Pero ao final, agora, há pouco tempo atrás, fui com meu amigo André, que é fotógrafo, ele fotografou profissionalmente a obra eh, 12 anos, 11 anos depois de pronto, Bien. de E lista. ingresás y después es lateral el ingreso. Hã? Subís y Como? doblás. Este es el acceso, que es Sim, lateral. sim, aí não havia aí a porta ainda. Ainda não tinha Bien. a porta. Sim, ela se ubica aí. Este es la entrada de luz del. Sim, sim. Ela, para ser a ventilação cruzada, há vidros que são móveis e vidros fijos. Bien. ¿Y esto? Aí o fundo, que é norte, noroeste, porque Ah, no. aí sim, neste projeto usei os pequenos espaços, os banhos, o serviço para formar uma barreira térmica, como proteger os espaços principais, que seriam os dormitórios, a sala, o comedor, assim. E, e aí também aí, tudo foi reaproveitado. Por exemplo, esta pequena escada que dá acesso Esta. à caixa de ar. Não, esta é uma passarela, porque há um Ah, desnível aí. Es- sí. Estou me referindo a uma escada que dá acesso à caixa de água. Não sei como se abre. Ah, Caixa esto, d'água. el tanque de Isso, agua. isso, isso, é o tanque de água. Perfeito. Perdão. Esta escalera. Sí, una cosa. Pero la propia geometría de la albanería, de la mampostería, que faz esto posible. Bien, ahí está. Sí, en la planta baja es posible ver esto. Y este es Ahí el el lavadero, servicio, los esto, servicios. sí, los servicios, ahí están. Qué lindo que es el pasadizo, el puente. Sí, Y acá está la también. terraza, que claro, ahí está, ahí termina Sí, la cubierta. sí, isto. Aí há um avanço de la terraza para proteger la ventana que aí está, que é uma ventana de 1,5 metros por 1,5 metros. É uma ventana
buena, una gran ventana. ¿Qué es esta? Ahí está. Sí, ¿Cómo cambia la casa, ¿no? Entre el frente y el contrafrente. sí, sí, ¿Y perfecto. esto por qué lo decidiste que sea así, este gran cambio? Sí, el panorama del el mar de Colinas está a frente. Al fondo al fondo está un sol muy, muy agresivo, un sol fuerte, Bien. fuerte. Así que Así, también acá te estás protegiendo del sol en realidad. sí. Aí é um corte que explica tudo, que esclarece toda a obra, como funciona a circulação do aire, a estrutura do espaço central. Há uma ideia aí também de fazer uma culata Yovai, uma culata, a Ah, planta é isto, sim, la sim, casa guaraní. dois blocos fechados em um espaço aberto ao centro. Eu fui aluno também do professor Carlos Barossi. Ele, quando viajou a Paraguai, ele escreveu sobre isso. E intuitivamente, os projetos já incorporavam esta coisa do próprio Barossi. Então, ele mesmo conseguiu ver isto. Claro, la casa, ¿cómo decir? La casa típica, ¿no? Sim, Guaraní tiene esta referencia de las dos unidades unidas por sim, el patio, sim. Dois blocos cerrados, el espaço, conjunto. sim, La galería, el espacio sin nombre. sim. E aí mostra a estrutura, o pilar central da sala, com a estrutura, com a geometria para ser o apoio, etc. Para diminuir, Mm. reduzir o material. Cada circulación cruzada sería ahí. Sim, sim. Y ahí está la planta. Sim, aí está a planta que mostra isto. Esta é uma casa muito sencilla. Era para una persona somente. Los hijos lo visitavam o final de semana, visitavam a lo domingo, a lo sábado. Bien. Sí, es una casa como muy reducida. Bueno, todo que va en orden en la estética y en el trabajo también. Sim, 70 metros quadrados, sim. Y está perfecto también, no necesita más una casa que eso. Sim. Estas casas hoje com a visão de a finitud de los recursos, a afinidade dos recursos, não é possível que se necessite 2.000 metros quadrados de área para se viver. Mm. ¿Y por qué está este rectángulo, este vacío? ¿Por qué está el vacío ahí en el medio, en la galería? Assim, próximo ao escritório, é uma coisa que permite comunicar melhor, né? O espaço da terraça com a própria casa. Como se pode comunicar comunicar visualmente por aí ou falar e lá a iluminação também do espaço de trabalho que está aí. Sim, sim, é muito importante. Pero há vidro que recubre isto. Há vidro Que neste. cubre este espacio. Sim, Bien. Claro, entonces generás como generás visual y también iluminación, una iluminação, sim, conexión. sim. Pero não Sí, fiz si no, es verdad, ventilação. Pero se te haría mucha sombra. sim. E é interessante como foi usado aí.
Ele colocou, tomava banho de sol aí abaixo este espaço. Ah, mira vos. Claro, acá está la fabricación. Sim, aí é a fabricação dos techos, de dois techos distintos, que são o techo de la losa, que aí está a la izquierda, os pregos, o acero, a estrutura de acero, de hormigón, e a direita, os puntales, a madeira que foi usada, a mesma peça, a mesma madeira que está apoiando os tablones da esquerda, aí está na direita, fazendo, haciendo el apoyo de las tejas, Claro, de la, de la cubierta. muy bien. Y la construcción también es artesanal. Sí, la mano de obra local, esto es regla para reducir o custo, es muy importante. El uso de la madera incrementa, digamos, coloca uma montagem à obra, uma velocidade à obra. Mirá cómo acá armaste los apoyos de las estructuras con Sim, piedra. sim, Esto es para que la humedad no para suba, ¿no? Para que el agua sim, no llegue a la madera de la tierra. sim, sim, é isto. Que es una transición de humedad en realidad. Sim, em todo há este detalhe. Y otra cosa que también, volviendo a lo que dijiste al principio, que trabajás solo o que tenés pocas obras, pero que haces todo vos, en realidad para llevar adelante esta obra tenés que estar todo el día ahí en obra. Sim, Sos de obra. sim, sim. E às vezes há um trabalho voluntário de nesta época havia uma caminhoneta, eu tinha minha filha não era nascida ainda e eu tinha uma caminhoneta e levei todos estes 5 pilares da galeria, levei em minha caminhoneta. E à medida que ia frequentando a obra, levava materiais também, as telhas eu levei. É, todo é uma coisa assim. Existe um arquiteto muito conhecido em Argentina que se chama Angelo Butti. Eu conheci em 1995, o Angelo Butti. E o Ângelo sempre, ele é um grande professor. Ele fala que ele habla que você deve acreditar, tu deves crer que a obra mereça existir, mereça. Claro. Então, Merece existir. sim, ah, tienes que lutar por la obra, contribuir de todas as formas, né? Bueno, es un esfuerzo también, es como que tenés que esforzar. Sim, Es un trabajo. sim, Acá está como sin revoque. Pero igual sim. también están los 4 o 5 centímetros de solano acá. Ai, sim, não, não é ver. Não, Solano não há como. Não há como. Ahí está, el Sim, ladrillo. Todo sim, ladrillo hueco también. sim. Agora Solano vai fazer um museu Sí, ahí en lá em Paraná. Israel. Sim, sim. Pero Solano é grandioso haciendo el quincho de la Che Coral. El quincho é algo que qualquer estudiante recém-formado tiene este encargo a hacer. E, é muito interessante lá a história do Quincho, de Che Coral. Sí, É um pequeno trabalho, pero Solano leva as alturas a atividade, em um bien, pequeno quincho. qué bonito. Aí são as fotos profissionais de André Coroni, de André Miguel. Aí Acá está está. la cama paraguaya, Sim, la hamaca, sim. la hamaca.
También los desagües de la losa, de la agua pluvial, son piezas de reuso. Parece que la baranda se sostiene sola, ¿no? Porque claro, como tiene esos hierros, es el aire, ¿no? Es como que la articulación es por aire. Sim, sim, é um pequeno detalhe que faz diferença. Ahí se ve mejor que antes. Sim. Estou já com 11 anos depois. Ah, Sim, aí fomos fotografar aí em 2024, em dezembro de 2024. bien. Acá están los desagües pluviales. Sim, aí está, sim. Muy bueno. Sim, Es con el mismo caño. Está hecho. sim, é um canho de acero, tuberia de água. Bien, ahora vamos a la hora ajena. Assim, esta obra é uma obra de mis panas, aqui em Juiz de Fora, André Miguel, que incluso é o fotógrafo, e Nayara Valéria, que são amigos que encontrei em 2020. Pero hasta 2020 praticamente não havia muitos arquitetos aqui para trocar experiências. Pero com eles me identifiquei. Bien, Esto, para mim, é um projeto também que acompanhei seu desenvolvimento. Aí está. Eh, e ela em el centro de Juiz de Fora. Pero o projeto, para mim, é um projeto que contribui à la realização da cidade, pela forma como se desenhou, que então é uma obra para mim muito importante, e uma obra também que nos ensina. Esta é uma oficina de caça. Oficina, sim. Há uma sessão que clarea muito bem o projeto, que habla bem do projeto. Uma sessão. Sim, esta. sí, este esquema que muestra o diseño. Abajo los espacios de trabajo, las oficinas, incluso las oficinas de la próxima ya calle son alquiler, como coworking. Eles trabalham no espaço del fundo. Bien, en este. Sí, sí. Y después la Pero la, evidencia arriba. sí, pero la residência ainda não está lista. Somente a estrutura, eles estão apenas em uso las oficinas. E aí, escrevi um texto aí. Acá está. Es una lección. Esta obra construye un lugar donde la mirada recorre diferentes distancias a través de los vacíos creados por la explosión de los cuerpos de edificio hacia la ciudad. La permeabilidad se consigue mediante los vacíos, amplificados amplificados por los edificios adyacentes. Que o vazio do lote que estão adentro do lote Se suman. se conectam, se sumam com os vacios de los vizinhos, Sí. de los adyacentes. De esta manera se favorece la ventilación y la iluminación para todos. La planta baja es libre, como una plaza cubierta por la propia casa, y el espacio de trabajo se encuentra rebajado hacia un jardín de fácil acceso gracias al desnivel de 1 metro de alineación de la calle.
La oportunidad de construir la ciudad reside en la arquitectura, o la oportunidad de construir el artefacto biocéntrico necesario reside en cualquier proyecto. Bien, y esta es la planta, esta es las dos oficinas. Sí, el espacio de reunión es este espacio circular al Sí, centro del jardín, el número 6. Sí. Ahí ahí el está. esquema de la habitación, de la casa. Todo metálico, lo de Sí, arriba. sí, la sección que muestra con claridad el diseño. Ah, tiene un gran desnivel la casa. Una parte es planta Sí, baja y el otro es primer piso. la construcción, lo pude acompañar a construcción también. Então, a própria obra nos ensina. Qué É bueno. importante. Para mim, o trabalho del outro é muito importante. Ah, este es el número 6. Este es el lugar de reencuentro. Sim, sim, Claro, este es todo el nivel de planta baja y acá ya vemos que algo va a suceder arriba. sim. Se vê o piso de la casa arriba, a louça Sí, que é pré-fabricada, que é de hormigón prefabricado. Sim. Esto não, este hormigón é hecho en loco. Nesta obra é la lo que dice, que la obra construye la ciudad. La bien, realización de la ciudad está en la obra, en la arquitectura. É esto. bien. Que não é necessário grandes proyectos, coisas assim. La maqueta, la maqueta y lo dibujo que está acá son de la misma obra, que esta obra de 6.000 bloques. Esta obra está en Arquidele, está por ahí. Entonces, Bien. pero esta maqueta foi muito importante porque esta obra também lo executei, lo acompanhei a obra e a maqueta foi ficou no canteiro de obras, ela ficou no próprio na obra para se ter a referência para os albañiles. Ah, la usaste como para la obra, para enseñar en obra también la maqueta. Sim, sim, permaneceu. Está já ela acá está acá, pero muito Ahí se ve. sim. Esto, hay esses paneles que são fundamentais, né, para barrar o sol, el quebra-sol, né? Los brisoles. Sim, Mira qué bueno. Buenísimo. sim. Está construída. Pero esta maqueta foi feita antes da obra. E, e lo fiz depois, né? Posterior à obra, este desenho. Uma vez fiz este desenho para uma aula de um amigo, de um professor que se chama Hudson, para esclarecer este projeto, pero nunca levei. Eu fiz grande assim, pero é um desenho que conta histórias de la obra. Pero primeiro a maqueta, né? ¿Son varias maquetas o la maqueta se va desarmando? Como? ¿Es una sola maqueta o son varias maquetas? Não, só uma só uma Y só. la vas desarmando, se puede como ir viendo por partes. Sí, sí, sí. Sí. El techo sale. Así que la maqueta es una herramienta que usás diariamente para diseñar. Sí, la maqueta es importante para nosotros, para el cliente y también para los operarios, los albañiles, los carpinteros. Esta estructura, por ejemplo, fue, está.
Claro, É, muy bueno. assim está como foi construída. La estructura es así como es, no es que haces como un esquema de cómo es la estructura, sino cada pieza es igual. Sim, estas madeiras também são travessas de ferrocarril, Mira vos. tudo. Sim, el límite, la longitud que tiene el límite de 2,80 metros, hay que componer para hacer una viga maior, por exemplo, de la sala, el espaço de estar que está com 4 metros, mais 12, 6 metros e 40. Aí na forma de compor este desenho dessa viga composta, que chamo viga composta. Y acá llevaste la maqueta al lugar. Sim, a coisa que amo fazer esto, que é sacar fotos da maqueta para bajar a ansiedade. Como se chama? Ansiedade em espanhol, não Sí, sei como fala. Para bajar a ansiedade é uma coisa interessante. É estudar aí está. El es muy paso, bueno como ejemplo, porque es como que es como una especie de render, pero hecho manual. sim, não, não me gusta muito o render, No, mas no, me imaginé que me vas a decir eso. talvez coisa da geração de los 90. Pero hoje veio que há um problema hoje, que é a inversão. A inversão. Se pensarmos que, por exemplo, se ao caminhar por la calle, tu miras um render de um edifício novo, de um novo edifício, e lá está, a obra vai a copiar o render. É algo como o processo está invertido. Entonces, el render, por ejemplo, lo SketchUp es una cosa que de superfícies. Então, não há matéria, não há escala, não há, não, o espaço é morto. Então, acho que o render é uma coisa que tem que ter um limite, uma medida. Bien. Não substitui jamais o modelo físico. Por isso eu coloquei aqui, para falar de outra obra também, pero aqui tratamos do processo. Claro, muy bien. Y es una vivienda, y esta es una vivienda más grande esta. Então, aí, sim, um pouco mais, sim. Não, sim, 270 metros quadrados. Esto es em relação ao objeto que... Es una mesa. Então, sim, é uma mesa que he hecho que... Los compartimentos son el resultado de la altura de las vigas y conservan el misterio del escritorio de un padre o abuelo. Incluso puede usarse para guardar el puro o cigarrillos prohibidos por la familia debido a cierta edad. Las cajas de puros son de cedro. Con compartimentos laterales y móviles pueden recordar un poco a un banco de carpintero y las piezas traseras pivotantes se asemejan a la tapa de un teclado de piano o a la solapa de un ala de avión. Consiste en un esqueleto cubierto por una superficie de trabajo más grande y dos tapas abatibles más pequeñas para acceder a los compartimentos. La izquierda puede usarse para guardar material de oficina y la derecha para un monitor, con la tapa ligeramente abierta para ocultar la parte trasera del monitor. Ancho mínimo del compartimento 30 centímetros para que también quepan papeles o un cuaderno. Las tapas tienen dos cierres a presión para cada una, con cerraduras para la posición abierta y cerrada. Piezas laterales y extraíbles son encastradas para alojar una CPU o libros para consultar constantes y objetos, y poco para ocultarlos, y los cables que vienen del suelo, en el caso del lateral derecho. El esqueleto puede ser sólido y las partes superiores y laterales pueden estar hechas de láminas de contrachapado. Em 2009, quando participei um pouco
de la casa, de lo final de la construcción de la casa de Santa Teresa, del Ángel Bucci, de SPBR. E assim, a los finales, fiz esta mesa, desenhei essa mesa e Ângelo me apoiou, etc. Ele havia desenhado uma mesa mais sencilla, etc. E me ocorreu fazê-la e Ângelo me apoiou. E assim, hicimos aqui em Juiz de Fora e levamos, porque lá a distância é pequena. De Juiz de Fora, Rio de Janeiro, 180 quilômetros. Ah, E pude desfrutar de trabalhar nos finales de la obra de la Casa de Santa Teresa. mira qué bueno. Incluso, sim, dormi uma noite na casa, na obra, e me banhei na pileta de la casa e dormi na sala. Ah, Mira. muito bom ter Y ahí participado um armaste la pouco. mesa y en ese Sim, momento generaste esto. sim, nesta participação eu elaborei com algo também muito organicamente assim. Eu fiz uma maqueta também. Ahí está, ahí también se É, abre. sim, se abre, sim. É Qué uma bonita. mesa, sim, uma mesa que tem compartimentos. ¿Y, Aí, y trabajás mucho en muebles, en mobiliario o fue un caso particular este? não muito, em algumas oportunidades fiz assim. Ahí está. Se, Bueno, los muebles de la primera casa también eran tuyos. como? Los muebles de la primera casa eran diseños tuyos también. Sim, também, também. E o meu amigo Ademir de Sá, que é o carpinteiro, que é um grande amigo. Ele, ele fez esta e fez também lá a casa de José. Ahí está la construcción. Sim, lá a oficina de Ademir de Sá. Pero 2009, tá vendo? Ah, sim. Mirá Quando vos. chegamos à casa, são três peças. Ela se desmonta em três peças. Ahí la están armando. Sim, aí estamos. ¿Y qué es lo que te gusta del mueble, de producir muebles o de diseñar un mueble? Sim, é como a arquitetura, né? Acho que a madeira, para mim, a madeira é muito importante, porque é uma fixação de carbono, arreglo de carbono. Eh, todo que se hace para arreglar carbono, sequestrar de la atmosfera através de la... Pero já devíamos ter plantando bosques. Há que produzir bosques. Como que a arquitetura é uma atividade que apenas extrai os materiais da natureza. Por exemplo, nossas montanhas são cerradas para fazer o cimento, para fazer las gravas, o acero. Todas as montanhas são arrasadas, destruídas. Pero se imaginarmos que temos que construir para construir nossos materiais, que é plantar bosques, além de preservar. Sí, Hoje estou ultimamente muito atenta ao colapso socioambiental que vai ser o processo de colapso socioambiental que vai desenrolando. A arquitetura está aí como uma ferramenta de cambio es como de desta realidade. colaboración, ¿no? Está al tanto, Sim, están en simultáneo. sim, total, sim. Então, acredito que nosso ofício pueda contribuir muito para reverter esse processo, né? Bien, bien. Bueno, y el dibujo es el dibujo que tenés atrás. Ah, sim, el dibujo que mostra a casa de 6 blocos e que mostra
alguns detalhes, assim, mostra o esquema básico, que era uma barra hidráulica junto à divisa, a esta lateral, os dormitórios, aqui que está a No. estrutura da casa, lo bris que aqui está, não é? Sí. Tem o desenho permite isto, selecionar coisas, criar transparência. Lo fiz para os estudantes, de professor Hudson. E assim, pero não, acabei que não mostrei. Fiz maior assim para mostrar. Então, na roca aqui, esta roca, por exemplo, nos limitou a alocar a casa, a implantação da casa foi uma coisa muito precisa, porque este terreno se encontra, o nível da casa se encontra a 16 metros acima. O desnível Ah, total é um pendente de 30 metros. Então, era uma situação, digamos, topográfica difícil, assim, um pouco difícil de resolver. O acesso, a calle, por exemplo, o caminho, lá está aqui, abaixo. Isto aqui talvez não vá mostrar esses detalhes, pero os blocos eu carreguei, eu lo levei, eu mesmo com a minha caminhoneta, levava os blocos ao nível da construção da casa. Então, ele se chama 6.000 blocos por esto, que fiz 200 viagens, 200 vezes, com 30 blocos. Cada ok. era possível apenas 30 blocos pelo limite da caminhoneta. Então, os blocos ficavam depositados aqui abaixo, eu os carregava e subia por um caminho bem inclinado Empinado. para chegar muito empinado, sim. E aqui está lá a paisagem. Havia um lago lá no fundo, umas montanhas. É um lugar muito bonito, é muito característico de Minas Gerais. Havia também uma roca aqui, o sinal de telefone móvel. Somente chegava aqui para falar com minha esposa, com minha companheira, tinha que subir a esta roca para falar com Hablar. ela. Então, sim, é um desenho que conta uma história. Por exemplo, coisas que os arquitetos não imaginam. Por exemplo, ao final, veio uma pequena antena de TV aqui, umas coisas que aconteceram assim, que fui Bien, colocando. entonces el dibujo también Pero, como que relata toda la historia. El dibujo cuenta más allá sim, de la arquitectura, en este caso, sim, la sim, construcción de un dibujo, ¿no? porque, sim, porque é um dibujo que foi posterior à obra, que eu fiz para contar a los alunos na história da obra da casa. Y hay algo que É hablamos isto. antes en el momento del render, que el render era como, como que sustituía cosas, ¿no? Y en Sim. este caso, todo lo que has hecho o dicho y el modo que lo dijiste y cómo lo dibujaste, en un render es muy difícil que transmita todo eso también. Pero aí agora lá a inteligência artificial que Y bueno, não, también la para mim escala não. del dibujo, ¿no? Es muy grande ese dibujo, ese papel. Sim, sim, são duas pranchas de, acho que 1:1, talvez. Dois a um, Claro. mais ou menos. Y dibujás parado en la pared? Sim, lo hizo em minha oficina antiga. Antigua. Hoy trabajo, antigo. Trabajo hoy en mi casa, pero há uns tempos atrás tinha uma oficina, um local de trabalho, um lugar de trabalho alejo, Y, separado. dibujaste parado, estando Em parado, pé, dibujabas. sim, A pie. sim, sim, em pé, sim. ¿Y qué, Como que, por fotografías oi? o por memoria? Não, por memória, só. Bueno, muchísimas gracias. Ya terminamos. Ya hicimos todos. Después
si se entendió algo, si la gente va a entender algo, es problema de la gente. Nosotros nos fuimos entendiendo de algún modo. Tá bem. Muitíssimas graças. Estou muito Eh, alegre, muito contente de falar com você. y bueno, fue fluido, ¿no? El Sim, castellano, portugués. sim, ¿Funcionó? sim. Legal, muito bem. Bueno, por último, hoy ¿en qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo hoy? Ah, sim. Hoje estou fazendo lá a obra de uma clínica médica e uma casa que minha primeira obra pela que o cliente pegou pela internet, pelo Instagram, que é em Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, lá na casa, é, é, um apartamento também que estou fazendo, e sempre dibujando e construindo, sempre. Muy bien. Eh, ¿Y Portanto, há la clínica, honorários de desenho e de la obra também. y con la clínica médica, cómo haces? Ahí estás trabajando con colaboradores porque es un programa más complicado, más complejo. Sim, há colaboradores externos, né? Né? É isso. ¿Y es nuevo la clínica? ¿La clínica médica es un programa nuevo o ya has Não, hecho? não, reforma. Não sei como se diz em espanhol. Uma reforma, Ah, una reforma, sí, una uma reforma. ampliación, Sim, é isso. Não bien. escolho o trabalho, os trabalhos que chegam, os faço, não há escolhas. No, el trabajo se hace. Sim, Así que bueno, ¿conocés Buenos Aires? não, não, meus pés são firrados aqui em Minas Gerais. O máximo que for a São Paulo e volver rapidamente. Ah, sí, Pero, pero, no sos de viajar. não, pero hay tiene un cariño grande por Argentina, porque los arquitectos son muchos y las obras me gustan mucho. Entonces, No, así que bueno, un abrazo y nos veremos en cualquier momento. abrazo, Gracias. un gustazo hablar con usted. Chao. Chao, Gracias. chao. Chao.